Pegue comigo a palavra do Senhor, abra no Evangelho relatado por Lucas, capítulo de número 6. Versículo também de número 6. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus para me saber que você achou. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia um homem que tinha a mão direita mirrada. Agora eu vou ler mais uma vez, preste bastante atenção. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Agora eu leio pela terceira vez e você repete em seguida, bem alto e bem forte. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Você crê que essa é a palavra do Senhor? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para o Senhor e para esta palavra a melhor e mais poderosa salva de palmas que já se ouviu no estado da Paraíba. E enquanto você aplaude, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada e ninguém veio aqui ouvir ao homem falar, mas todos íamos ouvir a tua voz e a tua palavra. Então toma agora a boca do pregador, os lábios do mensageiro, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça. Remove toda barreira, todo empecilho, todo obstáculo, e que a tua palavra, uma vez enviada, agora vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Amém e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Muito bem. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus ele estava em uma das sinagogas no sábado. E um fato interessante sobre o judeu é que eles costumavam frequentar as sinagogas, especialmente no sábado, que foi o dia que Deus determinou para que eles viessem descansar. E qual era o tipo de escala, digamos assim, que eles tinham? Trabalhava 6 dias e no 7º, que era o sábado, eles descansavam. E a maioria das pessoas hoje trabalham dessa mesma maneira, é ou não é? Eu não sei como é a sua escala, mas geralmente a pessoa trabalha 6 dias e folga 1. Naquela época eles tinham o hábito de ir no sábado, mas nós, por exemplo, de hoje, nós temos o hábito de ir na igreja no domingo, é ou não é? Você pode até às vezes saltar a quarta, você pode até às vezes saltar a sexta-feira, mas o domingo não, o domingo é o dia do Senhor. E assim como nós temos o hábito de estar na casa de Deus aos domingos, assim era o povo judeu naquela época. Todos os sábados, onde é que eles estavam? Nas sinagogas. Pastor, e o que é uma sinagoga? Sinagoga é como se fosse uma igreja, onde as pessoas iam lá aprender a palavra de Deus. E quem estava ministrando naquele dia era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas um fato interessante é que esse homem que tinha a mão mirrada, todo sábado, onde é que ele estava? Na sinagoga. Todos os sábados, aquele homem, como um judeu, frequentador, ele ia na sinagoga todos os sábados. E o historiador Flávio Josefo vai nos dizer que naquele tempo havia cerca de 400 sinagogas só em Israel, na época do Senhor Jesus. Era muita igreja ou não era? Era bastante. Você imagina em João Pessoa ter 400 igrejas. É muita coisa. Agora um fato interessante, pensa comigo. Dentre 400 sinagogas, Jesus escolhe exatamente aquela para estar ali ministrando a palavra. E quem estava lá? O homem da mão mirrada. Às vezes a pessoa pode até dizer, pastor, mas isso é coincidência.
Na Bíblia, na palavra de Deus, não existe coincidência, mas o próprio Deus preparou aquele momento para que aquele homem que tinha a mão mirrada fosse curado em nome de Jesus. Diga a glória a Deus, porque você está aqui hoje até dizendo, eu vou na igreja porque é um culto, mas não, você está aqui hoje porque Deus preparou esse momento para te abençoar e quebrar toda a maldição da sua vida. Quem também crê, diga a glória a Deus. Nada é por acaso, mas você estar aqui, porque Deus te fez chegar até este lugar. Quem está entendendo, diga amém. Não foi coincidência que Jesus estivesse lá no sábado. Ele sabia que iria encontrar ali aquele homem que tinha a mão mirrada. E ele estava ali para curá-lo. E quando aquele homem, enquanto ele ia todos os dias para a sinagoga, com aquela mão mirrada, sabe o que aconteceu? Nada. Aquele homem era um judeu religioso, e todos os sábados, às vezes até mesmo na semana, ele estava ali na sinagoga e frequentava. Ia, sentava lá no cantinho, imagino eu, e quando terminava lá a reunião, ele ia embora. Todos os sábados, ele irá muito e muito tempo. E enquanto ele estava indo na sinagoga como um judeu religioso, o que é que acontecia na vida daquele homem? Nada. É isso que nós precisamos aprender. Nenhuma religião nos traz a cura, nenhuma religião nos traz a salvação. O catolicismo não traz a salvação. O umbandismo não traz a cura. O cristianismo também não. A única pessoa que pode curar, a única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você naquela cruz. É por isso que nós não pregamos a religião, mas nós pregamos a Jesus Cristo, aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E enquanto aquele homem estava só frequentando, nada acontecia na vida dele. E talvez hoje em dia, há pessoas como aquele homem da mão mirrada, apenas frequentando a igreja. Vem no domingo, vem na Santa Ceia, às vezes vem na semana, e nada muda na vida dela. Aí a pessoa continua frequentando, e diz, poxa, não mudou nada na minha vida. Se você continuar sendo apenas um religioso, se você continuar sendo apenas um frequentador de igreja, nada vai mudar na sua vida. Mas quando você tiver de fato e de verdade um encontro com Jesus, aí você vai ter a vida transformada. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não é o fato de você estar na igreja que vai te salvar, não é o fato de você estar na igreja que vai te curar, mas é o fato de você se encontrar com Jesus, é o fato de você segui-lo, é o fato de você obedecê-lo, é o fato de você o ter como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo não tem medo que você venha à igreja. O diabo não tem medo que você venha assistir a uma reunião, mas o diabo ele tem medo quando você conhece a Jesus. Eu estava lendo um livro muito bom, que se chama Cartas de um Demônio para o Seu Aprendiz. Pastor, misericórdia! O título é meio estranho, mas é muito interessante. E nesse livro, o diabo é um diabo antigo ensinando a um diabo novo, um demônio novo, a trabalhar. E nesse livro ele conta que esse demônio que é aprendiz, ele está trabalhando na vida de um ser humano. Ele diz, tio, eu perdi o meu ser humano para o opositor, ou seja, para Deus. Ele se converteu, e agora o que é que eu faço? Aí o demônio que era mais antigo dizia, não se preocupe, pode deixar ele ir para a igreja, pode deixar ele frequentar os cultos, pode deixar ele ir, só não deixe que ele ouça a palavra e a palavra entre no seu coração. Comece a mostrar a ele os erros do pastor. Comece a fazer com que ele olhe para as irmãs e comece a achar ruim as roupas dela. Comece a mostrar todos os erros da igreja, as falhas que tem nos cultos, porque assim ele não vai conhecer ao opositor. O diabo não tem medo que você esteja aqui, mas ele tem medo daquele que conhece ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você não pode ser apenas um frequentador de igreja, mas você tem que ser aquele que conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, diga glória a Deus. E só conhece a Jesus aquele que tem comunhão
e intimidade com o Senhor. Enquanto aquele homem estava apenas frequentando a reunião, enquanto aquele homem estava apenas indo à sinagoga, não mudou nada. E se a pessoa vir para a igreja, apenas frequentar, não vai mudar nada na vida dela. Mas se você vier com pensamento e com o intuito de conhecer ao Senhor Jesus, aí a sua vida vai ser transformada. E diante dos 4 relatos, dos 4 evangelhos, que cada um escreveu, Lucas foi o único que escreveu que ele tinha a mão direita mirrada. Os outros evangelhos contam que ele tinha uma mão mirrada. Mas Lucas, ele vai especificar que era a mão direita. E é muito interessante isso. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é destro? Misericórdia, são muitos canhotos, hein? Quem aqui é destro? Levanta a mão. Quem é canhoto? Levanta a mão. Olha aí, tá vendo? A população, as pesquisas vão dizer que a população tem 90% da população mundial é destra. E a pessoa que não tinha mão direita naquela época era muito prejudicada. Por quê, pastor? Porque pensa comigo, analisa comigo. Qual eram os empregos que tinham na época de Jesus? Era agricultura. E você sabe que quem é agricultor trabalha com um dos instrumentos que se chama a enxada. É ou não é? Para você capinar um mato lá, para você tirar lá o matinho, você precisa usar uma enxada. E para usar a enxada, você consegue usar com a mão só? Sim ou não? Você consegue, é? Sim ou não? Ah, sim, achei que você conseguia. Ia entrar para o Guinness Book. Então você precisava das 2 mãos para poder trabalhar na agricultura. E aquele homem tinha uma das mãos mirradas. Então ele não podia trabalhar na agricultura. Quando você vai trabalhar na agricultura e você usa o arado, você precisa pegar com as 2 mãos no arado. Porque se você soltar uma das mãos, o que é que acontece? Aí vai se desviando e cortando a terra todo o contrário. Para você subir num cavalo, você precisa das 2 mãos. Você segura aqui e sobe. Pastor, por que você está me contando isso? Porque naquela época, para trabalhar na agricultura, era necessário você ter os 2 braços. Hoje nós temos várias máquinas e vários sistemas, mas naquela época não tinha nada. Qual era o outro trabalho que tinha na época? Era trabalhar com animais. E para trabalhar com animais, você também precisaria dos 2 braços. O que eu quero mostrar para você com isso? Que não era apenas a mão daquele homem que estava mirrada, mas a sua vida, o seu trabalho, ele não tinha. Quem é que ia contratar um homem para trabalhar na agricultura que não tinha um braço? Quem é que ia contratar um homem para trabalhar na agropecuária que não tinha um braço? Não serviria de nada. Por quê, pastor? Porque ele não iria produzir. Então aquele homem estava destinado a viver na miséria. Porque não havia trabalho para ele naquela época. Hoje, quando nós vemos uma pessoa que é deficiente, graças a Deus é mais fácil, porque por muitas vezes o governo dá uma assistência, e você já viu em muitas grandes empresas que sempre tem uma pessoa com deficiência, quem viu aqui? Porque existe uma cota destinada para aquelas pessoas trabalharem. Porque hoje você consegue trabalhar com a mão mirrada. Existem trabalhos que você vai estar lá, olhando uma tela, observando as câmeras, para ver se está acontecendo alguma coisa. Você não vai precisar das 2 mãos. E vários outros trabalhos. Quando eu trabalhava em empresa privada, tinha um rapaz que trabalhava comigo, que o braço dele não mexia. Ele não tinha controle do braço. Então ele andava aqui, e o braço ficava assim, mas ele trabalhava normalmente, na mesma função que eu trabalhava. Ele era auxiliar administrativo. Hoje, graças a Deus, é muito mais fácil. Mas e naquela época? Não tinha nenhum emprego. E o homem que não trabalha, ele não tem salário. E o homem que não tem salário, ele é destinado a viver na miséria. Você está entendendo a gravidade do problema que existia na vida daquele homem? Não era apenas que ele tinha a mão mirrada, mas a sua vida, o seu trabalho, não existia. Ele ia viver uma vida miserável. Aliás, ele já estava vivendo uma vida miserável porque ele não tinha trabalho nenhum, porque a sua mão era mirrada. E o relacionamento daquele homem? Você acha que alguma mulher ia querer casar com um homem que não tinha um trabalho, que não poderia trazer sustento,
e ainda mais com a mão mirrada, por mais galã que ele seja, por mais bonito dos olhos azuis venha a ser, lógico que uma mulher não ia casar com um homem que não pode dar nem o sustento que ela tinha, que ela precisaria, ainda mais naquela época que mulher não trabalhava. Então o relacionamento que aquele homem tinha era nenhum. A vida de trabalho dele era destruída e o relacionamento dele também era destruído. Esse homem era um homem muito triste, destinado à falência, destinado à miséria, destinado a viver nessa decadência. Quem está entendendo, diga amém. Então, todos os sábados, ele ia à sinagoga, assistia a reunião e voltava para casa do mesmo jeito. Mas naquele dia, tinha uma pessoa lá diferente, diga glória a Deus. Naquele dia, Jesus estava lá, porque Jesus ia curar aquele homem em nome de Jesus. E Jesus, ele está aqui hoje, e ele quer te curar, ele quer te salvar, não só a sua saúde física, mas ele quer transformar a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Hoje é um dia mais que especial, hoje é um dia mais que importante, porque você tem que ter na sua mente, Jesus, ele está aqui, ele quer te curar, ele quer te salvar, e ele quer mudar a tua história. Vamos continuar lendo o relato que diz o seguinte, Lucas capítulo 6, versículo de número 6, veja o que aconteceu. Diz assim, e aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Agora preste atenção, aquele homem estava lá todo sábado, e quando foi que os escribas e fariseus deram conta dele, ficaram mesmo assim, vamos ver se Jesus vai curar mesmo. Ninguém estava preocupado com a vida dele, ninguém estava preocupado como é que ele estava vivendo, mas a preocupação deles, dos que estavam na sinagoga, dos escribas e fariseus, era se Jesus iria curar aquele homem no sábado. Quanta hipocrisia, hein? Versículo de número 8. Mas ele, Jesus, bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Diga glória a Deus. Jesus desafiou a fé daquele homem, tirando ele da zona de conforto. Que zona de conforto, pastor? Como é que ele assistia a reunião? Ia no sábado, sentava lá no cantinho, terminava a reunião, ele ia embora. Ia no sábado, assistia a reunião, lá no cantinho, quando terminava, ele ia embora. E tem gente que até vem para a igreja, mas não se posiciona diante de Deus e não recebe a Jesus. Você até pode vir à igreja, e quando Jesus chamou aquele homem e disse, vem aqui para o meio. Não era para expor a vergonha daquele homem, mas era para curá-lo. Quem está entendendo, diga amém. E você tem que se posicionar diante de Deus. Quando você estiver na igreja, você tem que dizer, Senhor, eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre. E às vezes a pessoa vem com a vida toda destruída. E o pastor diz, quem quer aceitar a Jesus, erga suas mãos para os céus. E a pessoa continua lá no cantinho, sem aceitar a Jesus, sem levantar a sua mão, sem se posicionar diante de Jesus para que aconteça o milagre. E sabe o que acontece na vida dessas pessoas que não se posiciona diante de Jesus? Nada. Porque se aquele homem, quando Jesus disse, se levante e venha até o meio, ele dissesse, eu mesmo não. Todo mundo vai ver a minha mão mirrada, todo mundo vai ver a minha deficiência. E se aquele homem tivesse ficado lá, o que teria acontecido na vida dele? Nada. Mesmo que você venha todos os dias para a igreja, se você não aceitar a Jesus, não se posicionar diante dele, não vai acontecer nada na sua vida. Aí o pastor diz, quem já é batizado e quem deseja se batizar, converse com os obreiros para cumprir a justiça de Deus.
A pessoa diz, aceitar Jesus até que eu fui, mas ser batizado não. E a pessoa não se posiciona diante de Deus, e sabe o que acontece? Não vive o milagre do Senhor para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa se posicionar diante de Deus, você precisa tomar essa atitude de aceitá-lo como Salvador, você precisa tomar a atitude de se batizar nas águas e ser uma nova criatura. Diga glória a Deus. Para que o milagre aconteça na sua vida, é necessário que você venha manifestar a sua fé. Essa campanha de oração começou há poucos dias. E quando nós fazemos uma campanha de oração aqui, é para que você venha manifestar a sua fé. É para que você diga, não, eu creio que durante 7 semanas o Senhor vai quebrar toda a maldição que há na minha vida. Quem também crê, diga glória a Deus. Manifeste a sua fé, mostre para Deus que você confia nele para viver os milagres do Senhor na sua vida. E olha o que aconteceu quando Jesus chamou aquele homem para frente. Versículo de número 9. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra. Vamos aplaudir ao nome de Jesus, porque ele foi aquele que realizou o milagre na vida daquele homem. E aquele homem foi até a frente, e Jesus disse, agora estenda a sua mão. Imagina ele com a mão mirrada, mas ele teve fé. E quando ele estendeu a mão dele, foi se formando, até que ficou igual com a outra mão. Diga glória a Deus. Através da fé daquele homem, através da disposição que ele esteve, o milagre aconteceu na vida dele. Diga assim, eu preciso me posicionar diante de Deus e colocar a minha fé em prática. É assim que o milagre acontece na sua vida. Mas Jesus ele não só curou a mão daquele homem não, viu? Jesus ele não só curou a mão mirrada que havia sobre aquele homem, mas Jesus transformou a vida dele. Sabe por quê? Porque aquele homem que não era aceito em emprego nenhum, agora ele pode trabalhar onde ele quiser. Agora ele pode trabalhar na agricultura, agora ele pode trabalhar com animais, agora ele pode ter uma fonte de renda. Aquele homem que era miserável, agora ele pode se tornar um homem digno, porque Jesus quando vem, ele não quer só sarar a sua carne não, ele não quer só sarar você não, mas ele quer transformar você por completo, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu relacionamento. O Senhor quer que você tenha uma mudança de vida por completo. Diga glória a Deus. Jesus não quer só te curar não, ele quer transformar a sua vida por completo em nome de Jesus. E aquele homem teve a vida transformada, e depois que Jesus o curou, tudo mudou na vida dele. Graças a Deus por isso. Que testemunho lindo, que milagre maravilhoso do Senhor Jesus. Agora trazendo para nós, você pode dizer, pastor, o que representa a mão direita na Bíblia? A mão direita vai representar poder e autoridade na nossa vida. Onde é que você está guardado? Na destra do Senhor. E o que é a destra de Deus? A mão direita, a destra. Então, a mão direita vai representar poder e autoridade. E há muitas pessoas que estão vivendo como aquele homem. As suas mãos estão mirradas. Levante a sua mão direita aí, deixa eu ver. Quem está com a mão sã, diga glória a Deus. Que bênção que você está com a mão curada, com a mão sã, nasceu bem. Mas não é dessa mão que eu estou falando que está mirrada. Mas a pessoa que tem a mão mirrada é aquela pessoa que em tudo que coloca a sua mão, dá errado. Tudo que a pessoa vai fazer, tudo que a pessoa coloca as suas mãos para fazer, dá errado. Isso é uma pessoa que tem a mão mirrada. Pastor, olha, eu fui lá, tentei falar com o pessoal para tirar minha casa própria, e quando eu cheguei para assinar o contrato, pastor, deu tudo errado.
não aprovou no meu nome, deu tudo errado, eu não consegui tirar. Pastor, eu fui tirar um carro ali no meu nome é limpo, está tudo bem, mas quando eu cheguei lá, deu tudo errado. Pastor, na verdade, olha, eu estava tendo um relacionamento maravilhoso, mas depois de um tempo, pastor, olha, deu tudo errado. Tudo que a pessoa coloca a mão dá errado, tudo que a pessoa coloca a mão quebra. A pessoa não pode colocar a mão em nada que quebra. Às vezes a maldição é tão grande que a pessoa diz, ô fulano, me empresta teu carro aí. A pessoa sai daqui para a esquina e o carro quebra. Diga misericórdia. É uma maldição que é na mão dessa pessoa. Não pode fazer nada, não pode tocar em nada, que tudo que essa pessoa faz dá errado, quebra, é desfeito. Por que isso, pastor? Porque a mão dessa pessoa está mirrada e a maldição está sobre as suas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há pessoas como aquele homem, não fisicamente, mas espiritualmente. Como era a vida de trabalho daquele homem? Falida, porque ele não tinha mão. Como é a vida de trabalho de muitas pessoas? Falidas, porque tudo que faz dá errado. A pessoa pode tentar vender água no deserto, não prospera. Por quê, pastor? Porque a mão da pessoa está mirrada. Mas em nome de Jesus, toda a maldição das mãos mirradas será quebrada hoje em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Ah, pastor, o senhor está inventando história de carochinha, é? Não. Miqueias capítulo de número 5, versículo de número 12. Olha o que diz aqui no telão. Miqueias capítulo 5, versículo 12. E tirarei as feitiçarias da tua mão. Diga glória a Deus. Está vendo aí? Há mãos amaldiçoadas, há mãos enfeitiçadas, que em tudo que coloca as mãos dá errado. Eu não sei se você chegou aqui hoje assim, viu? Mas as suas mãos serão abençoadas, porque Jesus vai quebrar toda a maldição das mãos mirradas, em nome de Jesus. Porque eu quero que você saia daqui hoje, sabe como? Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu não quero que você saia daqui com as mãos mirradas, não. Que em tudo que você colocar as mãos venha dar errado. Eu quero que você saia daqui com essa bênção. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo, diga em tudo, o que eu puser as minhas mãos. Oh glória, receba essa bênção do Senhor na sua vida, porque hoje você não vai sair daqui com as mãos mirradas, mas você vai sair daqui com as mãos abençoadas, e em tudo que você colocar as suas mãos, vai prosperar, vai dar certo e vai crescer, porque o Senhor mandará que a sua bênção esteja contigo. Vamos aplaudir ao nome santo e poderoso do Senhor, porque Ele não quer que você tenha uma mão mirrada, mas Ele quer que você tenha as mãos abençoadas diante do nosso Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então se coloque de pé no seu lugar, por gentileza, porque nós iremos orar. E toda a maldição que houver sobre as suas mãos hoje vai ser quebrada, vai ser desfeita pela autoridade que há no nome santo e poderoso do Senhor, o nosso Deus. Pastor, eu acho que o Senhor estava falando comigo. Realmente tudo que eu coloco a mão dá errado. Tudo que eu coloco a mão, nada prospera. Mas a partir de hoje, o Senhor vai mandar que a bênção esteja com você. E onde você colocar as suas mãos, vai prosperar e vai dar certo em nome de Jesus. Mas feche os seus olhos, toda a igreja, por gentileza. Aquele homem estava todo sábado na sinagoga. E nada mudou na vida dele. A mão dele continuou mirrada. Ele continuou vivendo uma vida de miséria. Ele continuou vivendo uma vida destruída, acabada. Mas quando aquele homem decidiu ouvir a voz do Senhor Jesus, se posicionar, estar ali no meio do povo, assim como Jesus chamou, a vida daquele homem foi totalmente transformada. Eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez. Eu não sei se você tem vindo à igreja outras vezes. Eu não sei se você está como aquele homem da mão mirrada. Mas se você está apenas frequentando a igreja e diz: ah, pastor,
eu ainda não aceitei a Jesus, eu estou só vindo para ouvir. A sua vida não vai mudar, meu querido. A sua vida não vai mudar, minha querida. Porque assim como aquele homem passou tempos e tempos apenas frequentando as sinagogas e nada mudava, assim é você, se continuar frequentando a casa de Deus, sem conhecer a Jesus. Por isso, nesta noite, eu faço assim como Jesus nos ensinou. Se existe alguém aqui hoje que diz: pastor, eu não quero ser mais como aquele homem da mão mirrada, eu não quero ser mais um frequentador de igrejas, mas eu quero, Senhor, conhecer a Jesus. Eu quero, pastor, conhecer a Jesus e tê-lo na minha vida, porque eu entendi que não é a religião que cura, eu entendi que não é a religião que salva, mas é Jesus. Se você, assim como aquele homem, nunca aceitou a Jesus e deseja aceitá-lo hoje como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Senhor e Salvador, erga suas mãos direitas e venha até aqui na frente que eu vou orar por você. Se você nunca fez isso, é apenas um frequentador de igrejas e deseja fazer isso hoje, erga suas mãos que eu vou orar por você. Ah, pastor, na verdade eu já aceitei a Jesus, mas me desviei da caminhada e fiquei longe do Pai, mas hoje eu quero voltar para os braços de Jesus. Venha que eu vou orar por você. Mas quem já aceitou a Jesus, diga glória a Deus, amém.